Olá, tudo bem? Olha, algumas pessoas têm me procurado para que eu esclareça algumas dúvidas que elas têm em relação aos dízimos, em especial pelas redes sociais. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Primeira pergunta que me fizeram é a respeito da lei cerimonial. Se a lei cerimonial ela foi extinta, se ela foi cravada na cruz por Jesus. Sim. As leis morais, não. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essas leis foram até ampliadas por Jesus. Por exemplo, não matarás. Jesus disse, se você deixar um irmão encolerizado, você já matou. Não adulterarás. Jesus disse, olha, se você olhar para uma mulher por segundas intenções, você já adulterou no seu coração. Então essas leis, elas foram mantidas por Jesus. Que fazem parte das leis morais. Mas as leis cerimoniais, que diz respeito a sacrifício de animais, a circuncisão, a dízimo e a tantos outros aspectos formais do culto no Antigo Testamento, todas essas cerimônias religiosas, elas foram abolidas por Jesus e cravadas por ele na cruz. E nós estamos livres e isentos, como gentios que somos, de praticar tais leis. Então essa é a primeira pergunta que estou respondendo, que você me fez aí pelas redes sociais. A segunda pergunta é a seguinte: se eu não der o dízimo, eu serei amaldiçoado? É claro que não. Deus não amaldiçoa ninguém por conta de dinheiro. Nem a bênção de Deus pode ser comprada por dinheiro. Veja bem, nem Jesus e nem os seus discípulos pagaram na época dízimos, até porque só quem podia pagar dízimos são as pessoas que eram mais abastadas. Os pobres, segundo a lei, estavam isentos de pagar dízimos. Como Jesus era filho de carpinteiro, seus discípulos eram pescadores, eles estavam isentos de pagar dízimos. E segundo pesquisa do site Gospel Mais, cerca de 90% da população evangélica é constituída de pessoas pobres. E essas pessoas pobres, já que as igrejas evangélicas elas pretendem seguir a lei cerimonial, a lei de Moisés, elas deveriam isentar os pobres de pagar dízimos, não é? E deveriam também sacrificar animais, e elas deveriam também circuncidar. Mas, olha só, nós fomos já libertos de toda a lei cerimonial. A igreja do Senhor Jesus, ela não está mais obrigada, constrangida a obedecer esses rituais religiosos. Então ninguém será amaldiçoado por conta de não dar dízimo na igreja. O que você tem que fazer, meu irmão, é contribuir conforme propôs em seu coração, dar uma oferta de amor, uma oferta com alegria, uma oferta generosa para a manutenção e o sustento da obra de Deus, que inclui aí, em especial, aqueles que são mais pobres, aqueles que são menos favorecidos, porque era assim que o dinheiro era usado nos tempos de Jesus e na época também do Antigo Testamento. Os dízimos que eram recolhidos, eles eram para o sustento dos levitas, dos descendentes da tribo de Levi, para a manutenção do templo, que tinha cerca de 38 mil funcionários, mas era também para ser repartido com os pobres, com as viúvas e com os estrangeiros. Veja bem, uma outra pergunta: olha, quando eu dou o dízimo para colocar Deus à prova, isso é certo? Olha só, quando você lê Malaquias, aquele texto de Malaquias ali, foi escrito para o povo de Israel. Não confunda, olha, se você não souber para quem os textos da Bíblia foram escritos, você vai se perder todo. E se você for ler Malaquias capítulo 1, versículos 1 e 2, você vai ver que o profeta Malaquias está falando para o povo de Israel. Ali não é nenhuma mensagem para mim, nem para você, nem para a igreja, nem para os gentios. É para o povo de Israel que estava sonegando, roubando o imposto do dízimo, visto que o dízimo era o imposto que era cobrado naquela época. Então, ali diz que se as pessoas quisessem fazer prova de Deus, elas podiam fazer. Isso aí foi um pacto entre Deus e o povo de Israel. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo que nós não devemos colocar Deus à prova. Aliás, Deus não precisa dar nenhuma prova para nós, não é? O apóstolo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Você quer maior prova do amor de Deus? Não é?
Não há mais necessidade de você ficar fazendo barganha com Deus. Olha, eu vou dar aqui 10% do meu salário, mas eu quero ver, Deus, se você não vai me abençoar e não vai me dar X vezes mais, não vai abrir as portas, as comportas dos céus e abastecer os meus celeiros. Então, quando a gente oferta para Deus, a gente deve ofertar, mas não esperando receber absolutamente nada em troca. Então, ninguém deve dar dízimo para testar, para provar Deus, nem tampouco para fazer barganhas com Deus. Uma terceira pergunta: ô pastor, eu devo me preocupar com o devorador? Tem muita gente que diz que o devorador de Malaquias capítulo 3 é o diabo. Não é não. O devorador ali é uma referência aos gafanhotos, a pragas que consumiam as plantações das pessoas que estavam roubando a Deus, porque sonegar o imposto do dízimo é roubar a Deus. Os israelitas estavam roubando a Deus. Então, aquele devorador ali é uma referência à praga de gafanhotos que destruiria a plantação dos filhos de Israel. Uma outra pergunta: e se eu quiser dar? E se eu quiser dar, eu posso? Pode. Você pode dar 10, 20, 30, até 100% do seu salário. Você pode dar o que você quiser. Agora, um detalhe importante: nunca dê imaginando que você está dando porque se você não der, você não é fiel. Porque se você não der, você está roubando a Deus. Porque se você não der, você não vai ter privilégios onde você congrega. Você não vai poder assumir cargos, você não vai poder... Então, se você está dando porque você está com esse tipo de sentimento no seu coração, você deve fazer uma reavaliação. Porque, meu irmão, talvez você já tenha até caído da graça, né? Talvez você seja daquele tipo que critique adventista porque guarda o sábado. Mas você, sem nem saber, de maneira inconsciente, está guardando a lei. Mas nesse instante seus olhos estão abertos. Você está guardando a lei do dízimo, não é? Que é tanto lei quanto a lei de guardar o sábado. E a Bíblia diz que se você guardar toda a lei, você tropeçar em uma só, você é culpado de todas. Então, você quiser dar, você pode dar. Quanto você quiser dar. Agora, existem pessoas que são contrárias ao dízimo, que dão muito mais do que dízimo. Agora, um detalhe importante: nunca dê nessa condição. Não faça barganha com Deus. Não diga que, não imagine que se você não der, você está sendo ladrão. Não imagine que se você não der, você está sendo infiel. E outro detalhe, que se você pegar essa quantia que você resolveu destinar do seu salário todos os meses para dar lá para o templo, e você quiser dar para uma pessoa que esteja necessitada, que esteja precisando, que esteja passando por dificuldade, que esteja precisando pagar uma mensalidade na faculdade e está tendo problemas com isso, você pode fazer. Você pode ajudar familiares, você pode ajudar amigos. A Bíblia diz que se você não ama, se você não prioriza, se você não cuida, se você não ajuda os seus próprios familiares, a Bíblia diz que você é pior do que um incrédulo e você até negou a Deus. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão. Você que querendo dar, dê, mas nunca dê fazendo barganha com Deus e nem imaginando que você, se não der, está roubando ou sendo infiel a Deus. A nossa fidelidade a Deus não é medida pelo quanto nós damos para Deus. A nossa fidelidade a Deus diz respeito ao mandamento de amor que nós devemos guardar no nosso coração. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que é o amado de meu Pai. E olha, os mandamentos, você sabe quais são os da Bíblia, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Outra pergunta: Deus aceita a oferta? Mas é a oferta. Veja só, os israelitas, quando eles pagavam dízimo, eles estavam fazendo apenas o que a lei estava mandando fazer. A oferta é aquilo que sai do coração. A oferta é aquilo que nós damos de maneira espontânea, de maneira livre, de maneira voluntária. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: cada um contribua conforme propôs em seu coração. Então não há mais nenhuma taxação. No Novo Testamento não existe mais nenhuma obrigatoriedade em se pagar dízimos. No Novo Testamento nós devemos contribuir com a oferta que Deus colocar no nosso coração, que pode ser até maior que dízimo, dependendo do seu grau de comunhão, de intimidade com Deus, de amor pela obra de Deus. Mas você não está mais obrigado a pagar uma taxa de 10%, porque essa taxa de 10% os cristãos não pagaram durante os 5 primeiros séculos da era cristã. Só foi no concílio de Macon que os católicos passaram a cobrar dízimos, que a Igreja Católica começou a cobrar dízimos. E daí em diante, do século VI depois de Cristo até os dias de hoje,
isso vem sendo uma fonte de renda para as igrejas e para as denominações. Uma outra pergunta: a obra de Deus vai sofrer se eu deixar de dar dízimo? Olha só, como eu disse para você, a Igreja Católica institucionalizou o dízimo, foi no ano 585, nesse concílio de Mancon, e o rei Carlos Magno, que era rei dos francos, ele expandiu essa prática. A igreja permitiu que os reis cobrassem o dízimo mediante o compromisso da expansão da fé cristã. Então, nos 5 primeiros séculos da era cristã, ninguém pagava dízimo, a igreja não tinha esse costume de pagar dízimo, ele só foi instituído a partir do século VI, através de um decreto papal. E aí ele subsiste até os dias de hoje, porque o protestantismo nasceu do catolicismo. A igreja protestante é filha da igreja católica, porque saiu de dentro da igreja católica no século XVI, quando Martinho Lutero inaugurou a reforma protestante, e as igrejas que existem hoje, evangélicas, são igrejas protestantes e resolveram conservar essa parte no que diz respeito à contribuição de dízimo. Mas fique claro que os primeiros cristãos, aqueles que serviam a Cristo com interesse de coração, a época que a igreja cristã mais floresceu, mais cresceu, nessa época não havia dízimo na igreja. Ele passou a surgir a partir do ano 585. Nunca esqueça isso. Você pode conferir no Dicionário Internacional de Teologia, você pode conferir na Enciclopédia Britânica, você pode conferir na Wikipédia, você pode conferir em todas as maiores enciclopédias do mundo e as mais confiáveis, que o dízimo surgiu no ano 585 depois de Cristo como prática nas igrejas cristãs, porque as igrejas cristãs não praticavam. Quem praticava eram as seitas, as religiões judaicas, mas não o cristianismo, porquanto eles estavam desobrigados. Não há no Novo Testamento nenhuma passagem que indique que você deva continuar dando dízimo na igreja ou pagando dízimo na igreja. Mas veja bem, como será que essas igrejas elas sobreviveram durante todo esse tempo se as pessoas não pagavam dízimos? É porque naquela época não havia toda essa luxuosidade que existe nos dias de hoje e todas essas regalias que existem nos dias de hoje, em que esses líderes de denominação recebem de suas respectivas igrejas. Então, os apóstolos viviam de ofertas, eles não recebiam super salários. O apóstolo Paulo, por exemplo, desenvolvia o ministério voluntário. Ele mesmo disse lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 7, 8 e 9, que ele tinha direito de receber salário da igreja, ajuda da igreja, mas ele preferia trabalhar com as próprias mãos, porque não queria ser um peso para a igreja. E depois ele diz que ele está se colocando como exemplo para todos nós. Então, aqueles que querem seguir o exemplo de Paulo, o exemplo do Novo Testamento, trabalham, desenvolvem o seu dom na igreja, que tem um dom do pastoreio, desenvolvem o seu dom na igreja, mas de maneira voluntária, de maneira gratuita. Nós recebemos o dom de maneira gratuita e devemos também fazê-lo de maneira gratuita. Veja bem, um outro detalhe: existem muitas igrejas de todas as denominações, que não estão mais pregando e nem ensinando a respeito de dízimos. E elas estão funcionando, e muitas delas até crescendo muito. Então essa história de que, olha, a obra de Deus vai sofrer se eu não der o dízimo lá na igreja, meu irmão, se você olhar ao seu redor, você vai ver muitas denominações que não apregoam sobre isso, e elas continuam crescendo, continuam se expandindo. Porque o que faz a obra de Deus crescer não é dízimo, é oferta. O que faz o trabalho missionário se expandir não é dízimo, é oferta. Todos os anos as igrejas levantam ofertas e elas então usam essas ofertas para a manutenção dessas obras missionárias, onde pessoas são deslocadas para lugares distantes. Muitas delas vão de maneira voluntária trabalhar como médicos, como advogados, como engenheiros, e lá acabam pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Pessoas se convertem, igrejas surgem em países distantes. Mas quando há uma grande necessidade, então a igreja que ajuda essas pessoas que estão lá financeiramente com uma oferta para a sua subsistência. E quando eles adquirem então sustento próprio, eles começam então a tocar o trabalho. Então, querido, são essas aí
as minhas respostas a dúvidas que vocês me escreveram a respeito do dízimo. Se você tem mais dúvida, você pode colocar lá no bate-papo reservado, como muitas pessoas têm feito, e eu venho aqui esclarecer essas suas dúvidas, tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Não esqueça, cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. O que é pregado, o que é ensinado no Novo Testamento é a oferta e não mais a prática do dízimo. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, eu tenho 2 vídeos postados aí, dízimo 1 e dízimo 2, onde eu dou detalhes sobre essa questão de dízimo e de oferta. No mais, que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração e que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe.